Boa tarde. Como eu prometi, eu vou falar um pouquinho, pelo menos no que eu entendo, no que eu consigo verificar de dados históricos, sobre a questão da exploração de trabalho escravo na Serra Gaúcha por donos de vinícolas através de uma empresa que contrata trabalhadores terceirizados para estas empresas, e este trabalho estava sendo explorado. Essas pessoas negras e nordestinas, ou morenas e nordestinas, maioria negra, estava sendo tratada como escravo. Estava comendo mal, alojado mal, apanhava, era proibida de fazer contato com outras pessoas para não contar o que estava acontecendo. Trabalhavam 15 horas por dia e eram tratados como animais jogados praticamente num fosso, que era um pequeno, minúsculo espaço, com distância de meio metro, 70 centímetros entre os beliches, colchões de 7, 8 centímetros, um banheiro sem a tampa do vaso, um outro banheiro, assim, escravos. E eram surrados com cacetetes, com gás, pimenta, não podiam fazer contato para não contarem a ninguém. E sabe lá se estavam recebendo dinheiro. Não estavam. O prometido não estava. Com italianos. Eu vou falar com descendentes de italianos, né? Descendentes de italianos. Italianos vieram para a Serra Gaúcha cerca de 160 anos atrás. Os alemães, nas partes mais velhas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, há quase 200 anos, que estão no Brasil. Deixa eu falar por que isso acontece aqui, porque não me surpreende tanto, apesar de estarmos no século XXI. No ano 2023. Mas não me surpreende tanto assim. O Brasil é um país, a estrutura, a base do Brasil foi construída sobre racismo e escravidão. O Brasil é um país extremamente, sua economia por 3/4 de sua história foi baseada no racismo. Como o sul dos Estados Unidos. O racismo não é exatamente uma característica dos descendentes italianos e alemães. Os descendentes italianos e alemães, eles têm na sua base de cosmovisão a servidão do feudalismo. O feudalismo se baseava todo ele em servidão em forma de pirâmide. Lá em cima estavam os príncipes e imperadores. Depois vinha o clero. Por que o clero, a igreja, era tão importante? Porque a igreja fazia o trabalho ideológico de manter essa estrutura de exploração. O clero mantinha essa pirâmide de pé. Fazia o trabalho sujo de lavagem cerebral, convencimento das pessoas de baixo de que essa estrutura estava certa, de que aquela base da pirâmide era concedida por Deus. O rei e o imperador eram
eram postos naqueles cargos com aqueles poderes de exploração, de decisão sobre as vidas, sobre o trabalho de todas as pessoas abaixo, na pirâmide, estavam lá escolhidos por Deus, tinham autoridade divina para estar ali. Eram praticamente faraós sagrados do Egito, só que agora usando o nome cristão. Mas era a mesma estrutura dos estados egípcios, babilônicos, romanos. Era a mesma estrutura, só que dentro da Europa Ocidental, o feudalismo. Então, lá em cima, na pirâmide, os príncipes, imperadores, reis. Esses imperadores e reis tinham, dentro da própria estrutura do cume da pirâmide, da ponta da pirâmide, tinha também os seus vassalos, que eram outros nobres, duques, arquiduques, condes, viscondes. E quem vinha em segundo plano, quem eram os segundos mais importantes era o clero, a igreja, porque a igreja mantinha essa estrutura de pé, lavando as mentes das pessoas. Por quê? Isso explica claramente por que a Revolução Francesa pensou: vamos matar esses padres, esses arcebispos, esses cardeais logo. Os padres até eles deixavam mais tranquilo, porque os padres até faziam coisas boas. Alguns, né, eram solidários com o povão. Mas a elite da igreja era podre, vendida, prostituição para a riqueza e o poder. Depois vinha um exército que fazia o jogo e matar mesmo. Quem não se submetia, o exército era mandado matar. O exército que era formado lá pela basezinha, pelos imperadores, reis e nobres. E depois abaixo, 80% da população eram os servos, o pessoal que não tinha nada. Eles podiam viver como, assim, com o que eles pudessem juntar. Se eles plantavam uma coisa, tinham que dar uma parte para o rei, uma grande parte para o rei, para o imperador, para os príncipes. Eles ficavam com um pouquinho, assim. E chegou a uma exploração tal que eles não tinham mais nem como pegar lenha no mato, porque os reis proibiram de pegar lenha no mato para fazer o fogo para se esquentar e cozinhar. Então eles conheciam bem a servidão. A escravidão não era tanto assim, não. E eles não eram muito xenófobos. Aliás, a xenofobia, o racismo não são naturais do ser humano. Sempre houve as brigas, quando houve, e daí surgiu-se o argumento do racismo e xenofobia, foram guerras por causa de dominação de terra. Eram guerras por causa de política, economia. É isso aí. E as igrejas serviam para justificar toda essa loucura. Aí, às vezes, questionar, sim, sempre houve padres bons. Teve um pessoal que formou o movimento dos monges. Não era um convento, eram clubes. Eles se isolavam porque eles viam que a igreja estava errada. Eles queriam ficar dentro da igreja, mas eles se isolavam. Isso a igreja, felizmente, os monges franciscanos, beneditinos, né, tantos, que fizeram, que realmente queriam compreender o Evangelho e viver o Evangelho em paz e em amor. Mas onde vem o racismo que acontece
entre os descendentes de alemães e italianos aqui. Ele vem do período de guerras. A Europa, durante 1000 anos, não fale mal da África, que a África teve guerra. A Europa, durante mais de 1000 anos, era uma guerra horrível, horrível, por causa dos interesses políticos das elites. Não por causa dos pobres. Os pobres, às vezes, pela lavagem cerebral, até achavam que tinha que haver guerra mesmo. Mas eram os ricos que queriam mais terra, queriam roubar ouro, queriam dominar os outros. Os pobres, eles, desde que não interviessem na sua qualidade de vida econômica ou cultural, os pobres se misturavam de tudo que é raça. Mas depois, com as guerras, com os nacionalismos de Alemanha e Itália, nazismo e fascismo, eles se tornaram xenófobos e racistas. O nazismo é puro racismo, puro, e quer matar os outros. E esses descendentes de alemães e italianos que estão aqui não são mais alemães e italianos. Os povos alemães e italianos realmente já mudaram tudo. Os daqui, os descendentes de alemães, como eu, falam um velho, e os italianos também, falam um velho dialeto que não evoluiu. Então fizeram um dialeto misturado, com um português adaptado. Por exemplo, atender o telefone. Eu nem sei como é que é em alemão. Em Hunsrück aqui é telefone, atendieren. Telefone, os alemães não usam essa palavra. E atendieren. E eles acham que Oktoberfest é uma festa alemã. Oktoberfest é uma festa só lá do sul da Alemanha, de uma colônia. Na Alemanha não se come cuca com linguiça. A Alemanha é um país moderno, que dança rock, faz festas loucas. É um país moderno, que tem estudos no espaço, a ESA, European Space Agency, Agência Espaço Aeroespacial Europeia. E esses alemães e italianos aqui se isolaram para não se misturar. E ficaram nesse atraso racista. E aí eles copiaram lá na Serra Gaúcha, as vinícolas, a escravidão. Porque isso eles aprenderam no Brasil. Eles eram acostumados à servidão, sim, que é parecida, muito parecida. O nosso problema é o racismo que vem pela geopolítica do isolamento e que faz de nós, descendentes europeus brancos, uns caras muito atrasados. Muito atrasados. Nós, os descendentes, eles lá na Europa já estão bem mais evoluídos. Mas foi isso que causou o racismo aqui na Serra Gaúcha. O racismo não, o escravismo. E não é só no interior, não. Nas igrejas de cidades, ou alemães conservadores de cidade, são extremamente racistas, ignorantes, porque eles continuam se isolando, eles não falam com outras raças. Eu vejo isso. Mas também eles são considerados atrasados e nazistas por muita gente. E eu acho que com razão. É uma lástima falar nisso, mas eu estou tentando ajudar para a gente aprender um pouco, a diagnosticar o problema e encontrar a solução, inclusive nas nossas famílias. Uma boa tarde.